prazer estar de volta com o Jerônimo Mendonça, da casa que eu conheci e vi nascer. Espero que a gente possa fazer boas reflexões em torno do Evangelho de Jesus, a música do Recurso. Eu trouxe algumas provocações aqui, eu vou pedir o rapaz aqui para ajudar a gente. Quando a gente fala de alimento, o que vem na cabeça? Falou de alimento, primeira coisa que vem na cabeça. Pão material. Pão material. Você pode passar aí para nós, companheiro? Perdão. Aqui eu volto. Tanto faz. Eu vou passar uma atrás da outra agora. Tá. Então, ó, eu coloquei aí uma coisa que às vezes agrada a todo mundo, né? Uma frutinha. Oi. Agora o próximo, por favor. Doce. Mais um pãozinho de queijo. Peraí, só um instantinho. A gente... Tá aqui, né? A gente recusa, né? E mais? Vamos ver que tem alimento. A primeira coisa que vem é algo que a gente possa se apoderar, né? E aí é interessante porque eu estava colocando ali, daqui a pouco vai aparecer, a figura do gordo e do magro, aqueles personagens antigos, né? E aí vem a pergunta, como os dois estão melhor alimentados? Talvez seja o magro, né? É uma questão, porque a gente... Mas é uma provocação mesmo para vocês. A gente, de novo, está pensando nisso. Alimento maravilhoso. Porque às vezes eu sou gordinho, não é? Mas estou mal alimentado. Às vezes eu sou magrinho e também estou mal alimentado. Então, é uma situação que nós precisamos refletir muito. E eu vou colocar aqui um pouquinho. Alguns fariseus, esse daí, olha só que interessante esse texto. Alguns fariseus e escribas, os fariseus era uma seita, né, um grupo dentro do judaísmo. E os escribas, aqueles que tomavam anotações. Então, eram dois grupos muito importantes dentro do judaísmo, a religião que imperava na era de Jesus. Esses dois grupos vieram um dia ter com Jesus e lhe disseram: por que transgridem teus discípulos a tradição dos antigos? Nem mesmo lavam as mãos antes de comer. Lavar a mão é importante, não é? Para comer? Vocês acham? É importante ou não? Marcos, você já comeu sem lavar a mão? Já, mas assim, não. Porque eu quis, né? Em algum momento eu já. Mas vamos supor que você precise comer com a mão suja. Isso vai te matar. Pelo que a gente conhece, a gente sabe. Mas na época eles tinham ciência disso? Eles não tinham, porque eles não tinham nem remédios na época. Então, criou-se uma tradição de lavar as mãos, porque eles comiam com as mãos, lembra? Essa região, eles têm o hábito de comer com a mão. Eles não usam garfo e faca como nós usamos. Isso. Na Índia, até hoje é assim, né? Eles usam o pão para comer e fazer, e usa a mão mesmo, né? Isso, tem gente que ainda, o pessoal um pouquinho mais antigo, ainda tem essas tradições. Criança usa muito a mão, né? Você põe um garfinho e fica todo enrolado, aí ele vai com a mão mesmo que dá certo. Então, passa aí, por favor. Deixa eu ver se eu consigo passar. Jesus respondeu-lhes: e vós? Tá bom, você olhou os meus discípulos e viu que eles comeram ali, não lavaram a mão, ok, tá bom. E vós, por que violais os mandamentos de Deus? Aí lembrar que são 10, né? Por causa das vossas tradições. O que é mais importante, as tradições ou os 10 mandamentos? Vocês vão me dizer. O que é mais importante? Os 10 mandamentos. Então Jesus está falando assim, vamos ficar com os 10 mandamentos. Por quê? Porque tradição
muda. Uma tradição, faça. Uma cultura tem uma tradição, outra cultura tem outra. Ou seja, não fique agarrado às tradições, porque elas mudam. Não é? Deus disse: honra teu pai e tua mãe. Aquele que amaldiçoar seu pai e sua mãe será castigado de morte. Honrar pai e mãe, não tem? Eu não vou perguntar qual que é o mandamento, não, né? Senão cai todo mundo. Mas não tem um mandamento lá que fala que honrar pai e mãe? Não roubar, não matará, né? Louvar a Deus sobre todas as coisas. O que é mais importante? Lavar as mãos antes de comer ou honrar pai e mãe? Vocês viram para onde Jesus foi? E ele sempre faz isso. O evangelho, a gente tem que ter muito cuidado, porque ele sempre vai fazer isso. Entre o material e o espiritual, para onde Jesus vai? Sempre para o espiritual. E por, Daniel, mas ele não está dizendo que não é mais importante ou menos importante. Ele está dizendo que entre as tradições e os mandamentos de Deus, fica com o mandamento de Deus. Mais um. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Não? Hipócritas, isso é Jesus. Olha a palavra que ele usa. Hipócritas, ou seja, aqueles que falam uma coisa, vira as costas e faz outra. Não é? Aqueles que não pode beber, mas vai em casa. Não pode falar mal do vizinho quando chega em casa. É essas coisas que a gente conhece. Hipócritas, vocês são hipócritas. É bem de vós que fala o profeta Isaías. Isaías é o segundo maior profeta que existe. Existe Moisés e logo depois Isaías. Este povo somente me honra com os lábios. Como é honrar com os lábios? Muito bem. Exatamente isso. Seu coração, porém, está longe de mim, ou seja, os sentimentos não tomam parte. Vão, ou seja, sem nenhuma importância, é o culto que me prestam, porque ensinam preceitos que só vêm dos tradição. Então, ele está colocando assim, nós precisamos que as coisas dos homens, elas têm o seu lugar, mas as de Deus são mais. E nós temos uma dificuldade danada. Por quê? Porque entre a Covid, olha só, entre a Covid e nos reunir no centro, o que a gente escolheu? A gente respeita o Covid. Mas o que é mais importante? Ah, Daniel, poxa, mas a gente era perigoso. Eu sei. Ninguém disse que não era. E eu não estou dizendo que está errado não vir. Mas nós escolhemos o que? Não. Agora. Se a gente tivesse realmente confiança numa lei, Pronto. a gente Poderia ter tomado todas as medidas, poderia. Quando o governo falou assim, pode voltar, a gente devia ter voltado imediatamente. Um montão de igrejas brigaram para voltar. E nós? Então, estou chamando a atenção por quê? Porque se nós estamos muito preocupados com as coisas dos homens, nós vamos deixar de fazer as coisas de Deus. E qual é melhor? Deixar de fazer as coisas dos homens ou deixar de fazer as coisas de Deus? E aí, mais um. Ele continua, olha só. Vê se passei, por favor, que não foi. Foi. Depois, tendo convocado a multidão de lhe Então, são dois momentos. O primeiro momento, ele está falando para os doutores da lei, os fariseus, os escribas, homens que são importantíssimos, e ele usou essa forma de dizer. Existem as leis de Deus, existem as tradições. Quais são mais importantes? E eles que eram religiosos teriam que responder
que as coisas de Deus. Né? Aí ele chamou a multidão. Então tá bom, eu vim aqui para conversar com o povo, chama o povo que eu vou conversar. Aí vieram todos e ele falou: ouvi e compreendei. Não é aquilo que entra pela boca do homem, mas aquilo que sai dele. Então, o que contamina o homem não é o que entra pela boca. O que contamina o homem é o que... Vocês entenderam? Ficou meio confuso, não é não? Porque ele estava falando de não lavar a mão, não é? Agora Jesus resolveu colocar no popular. Se olha, vocês estavam falando do problema de não lavar a mão porque estava com medo de ficar doente, não é isso? Mas olha, não preocupa não. O que contamina o homem é o quê? Não é o que entra, é o que sai. Mas de qual homem ele está falando aqui? Homem material ou homem espiritual? Homem material. Mas espera aí, se o alimento contaminado entrar no homem, como a senhora está dizendo, que é o homem, corpo, contamina. Então Jesus está falando de qual homem aqui? Ele está falando do lado espiritual. Vocês estão preocupados com o homem material. A minha tarefa e a minha preocupação qual é? É o homem espiritual. Então vamos ver mais um. Deixa eu ver se passa aqui. Então, se aproximaram deles seus discípulos e disseram: sabe que os fariseus se escandalizaram com as palavras que ouviram? Escandalizaram. Daniel, por que eles se escandalizaram tanto? Porque o que é mais fácil? Cumprir a lei dos homens ou cumprir a lei de Deus? E aonde Jesus pegou? Aonde todo mundo erra. Então não vem me condenar, porque se você me condenar, você está... Lembra da mulher que ia ser apedrejada? Pode tampar a pedra. Ele não disse que não pode. Ele fala, tampa como? Aquele que nunca tiver errado. Aí o que aconteceu? O pessoal jogou as pedras no chão e ó. E quem saiu primeiro? Vocês lembram? Os de cabelinho branco. Igual eu assim. E por quê? Se ele tiver de cabelo branco. Por que os de cabelo branco saíram na frente? Porque tinham mais pecado, tinham errado há mais tempo. Teve mais oportunidade de fazer a vontade de Deus e não fez. Então, olha para onde Jesus leva o debate. Ele tira do campo da matéria e começa a discutir o campo do espírito. E ele chama a atenção o tempo todo. Não é para largar o material. É para que a gente dê a devida importância. Será que nós estamos dando a devida importância para o espiritual? E aí ele continua, olha só. Vamos ver. Jesus volta com os discípulos. Olha, agora ele está com os discípulos. Toda planta que meu Pai Celeste não plantou será arrancada pela raiz. Ele está falando de árvore, de planta, de jabuticaba, de que ele está falando? Que planta é essa? Ele está falando de fundamentos, ele está falando de princípios. Se isso que estão colocando nas leis dos homens não tem nada a ver com as leis do meu Pai, eu me sustento. Então, os fariseus, eles estavam preocupados mais com o quê? Com as tradições. Ele falou assim, esse povo não vai durar. Alguém conhece alguma pessoa hoje que é fariseu? Não existe mais. Existe o judaísmo, mas os fariseus não existem mais. E olha que interessante. Você olha lá, meu pai vai arrancar. Deixai-os, são cegos e guias de cego.
Olha, se um cego conduz a outro, tomarão ambos na mesma vala. Mas espera aí, os fariseus eram cegos? Então por que Jesus está falando cego? Cego por quê? Vocês estão entendendo o que Jesus faz o tempo todo? E a gente lê o Evangelho achando que Jesus está falando para a gente. Estivesse falando para as coisas do mundo, ai, eu estou num aperto, aí eu leio uma página, ai, daqui a pouco a espiritualidade vai me ajudar. Às vezes não. Porque você está olhando para a matéria e Jesus está olhando para o espírito. Se você tiver que ficar doente para resgatar uma dívida do passado, Jesus vai deixar a gente ficar doente ou não? Vai. E ainda vai ajudar a gente a ficar mais doente. Por quê? Porque eu preciso desencarnar com aquela doença. Então vai ficar doente. Fala isso para uma outra igreja. O pessoal vai dizer, esse espiritismo, esse pessoal é maluco. Falando que ficar doente é bom. Eu disse que ficar doente é bom? Não, eu disse que, às vezes, adoecer para o espírito é importante. Morrer, às vezes, é importante. Perder uma perna é importante. Bater um carro, perder a casa, chuva. Alguém estava falando que chove e está goteira. Por que será? Porque a gente ainda precisa destas dificuldades para a gente se movimentar. Gente, imagina se todo mundo, no mundo inteiro, ganhasse 10 mil reais por mês. Todo mundo, maior de 18 anos, ganhasse 10 mil reais por mês. E aí? Como seria? Mas ele queria ganhar mais. Aliás, devia ser pouco. Eu fico pensando nos jovens. Se eu não tenho que fazer nada e já ganho 10 mil reais por mês, o que eu vou fazer? Eu vou morrer, porque antes dos 25 eu já vou acabar com a minha vida. A gente esquece que muita facilidade a gente acaba se perdendo. Não estou dizendo que a vida tem que ser um martírio, não. Mas, às vezes, vida parada é pior do que vida movida. Às vezes, encontrar a própria escrita é mais fácil. Então, olha só. Aqui nessa passagem, mais uma vez, é a terceira vez que ele faz. Ele tira do campo da matéria e leva para o campo do espírito. E é isso que nós precisamos aprender na leitura do Evangelho. O Evangelho não é dito para os dias de hoje. Ele é dito para a eternidade. E para ser para a eternidade, a gente tem que ir para o campo do espírito. Mais uma, vamos lá. Tomando então a palavra, Pedro disse. Explica-nos essa parábola. Não, ele não acreditou, ele não entendeu. Porque eu estou aqui falando o tempo todo que é essa julgada. Olha, eu estou falando das coisas de Deus e vocês estão falando das coisas da matéria. Tradição é dos homens, não é de Deus. As religiões, é de Deus ou é dos homens? É dos homens. Vocês estão dando mais importância às religiões do que aos mandamentos divinos. E são 10 só, tá? Até hoje, são 10. E Jesus complicou mais ainda, porque ele disse que dá para resumir num só, não dá? Qual que é? E ao próximo como a ti. Pronto, ele falou assim, olha, não precisa mais do que isso. Então, para que pôr 10? Porque nós ainda somos muito ignorantes. Então, colocou 10. Mas pode ser um só. Isso. Então, o Pedro não entendeu? Não, porque ele ficou fazendo esse jogo. Aquilo que entra pela boca não contamina. O Pedro não entendeu. Ele falou assim, como? Eu comi lá. Se tem um verme, eu vou ficar doente. Não, Pedro. Ele, assim, e agora eu não. Tipo assim, cego que guia cego. Eu não estou entendendo. Senhor, explica isso tudo, porque eu não estou conseguindo compreender. O fariseu não é cego, Senhor. Ele, não, eu estou falando da cegueira espiritual, Pedro. Aí ele fala, olha o que ele fala para Pedro.
Também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo que entra pela boca vai ao ventre e depois é lançado num lugar secreto? Mas, por favor, põe no popular para mim. Essa moça de Lilás, essa moça, seu nome. Como você chama? Luciana. Põe essa expressão no popular para mim, mas popular mesmo. Que qualquer criança de 10 anos pudesse entender. Entra pela boca Para o ventre. E depois é lançado num lugar secreto. A senhora quer tentar? Porque eu acho que ela tá envergonhada. Vamos lá. Mas no popular, criança de 10 anos tem que entender. pela boca, vai sair lá do intestino entendeu? A senhora não pôs no popular. Marco, tenta você. Que entra pela boca, de alguma forma, é pela fora. Mas eu também, a senhora quer tentar? No popular, criança, 10 anos tem que entender. Vai para o ventre. E do ventre vai para o lugar que você quer. O senhor quer tentar? Não! E esse jovem senhor aí? Não! Tenho certeza que todo mundo sabe o que Jesus está falando aqui. Quer tentar? No popular mesmo. Daniel, eu vou ter que falar. Fala! É para falar no popular. Isso aqui é uma casa de Deus, cara. Isso não foi Deus que inventou? Não, mas deixa ele, vamos ver. Ninguém falou privado. Ô, gente, comeu, vai para barriga. Da barriga vem a cocô. É isso. A dificuldade. Comeu, vai para a barriga, da barriga, lógico, tem que ir para o banheiro, vai vir a cocô. É isso que Jesus fez. Ou seja, a matéria só alimenta a matéria. Ah, eu posso comer alguma coisa que eleva o espírito? Não. Eu posso acender uma vela para elevar? Não. Há um incenso? Não. Por quê? Por que isso não adianta? Porque isso é material. Ô, Daniel, mas essa aqui é uma reunião material. Opa! Peraí, né? Aqui nós estamos com os nossos corpos, mas o que nós estamos buscando aqui? O alimento espiritual. Será que tem mais? Tem, quer ver? Ao contrário, Pedro, aquilo que sai da boca provém do coração. E é isso que contamina o homem. Põe no popular para mim. O feio eu já falei, agora é o popular bonito. Vai, Marco, tenta aí. É porque a boca vai está cheia de... Pronto. Quando você estica uma pessoa na rua, o que está saindo da boca? Uma coisa muito. Coisa muito. Agora, quando a gente diz, ô mãe, eu te amo, muito obrigado por toda a sua luta para me ajudar nessa vida. O que a gente está fazendo? O coração está vertendo? Carinho, amor, respeito. É isso que Jesus fala. Que sai da boca é que o coração está cheio. Então, ninguém é nervoso à toa. Se eu sou nervoso, não é a minha boca que é nervosa. É eu, espírito, que sou nervoso. Eu, espírito, que às vezes não tenho confiança. E a gente tem mania de colocar a culpa no corpo, né? Fala. Se é o que sai da boca vem do coração, Vem do coração. mas de onde que sai tanto ódio? Vem do coração também? É, ele está falando dos sentimentos, né? Você não purificou os seus sentimentos. Mas ele vai explicar mais. Olha o que ele explica. Olha só. Porque é do coração que provém os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as impurezas, os furtos, os falsos testemunhos,
As calúnias, de onde vem isso tudo? Vem do coração. Vem dos nossos sentimentos. Antes de trair, eu tenho que ser o quê? Traidor. Ninguém vira traidor depois de ter traído. Não. Se você pensou em trair, eu não estou falando marido e mulher apenas, não. Estou falando daqueles que prometem uma coisa e faz outra. Não é? Político não trai a gente? Trai. Ele fala assim, eu vou entrar na política para defender o povo. Vai lá e defende a família dele, defende os amigos dele. Enche o bolso dele. A gente sabe disso. Isso é um traidor. E chega no mundo espiritual como um traidor. Um policial que se compromete em defender a sociedade e começa a ajudar o tráfico, o que ele está fazendo? Igual nós vimos agora o exército, as armas estavam lá. Era para proteger a população. O que o cara fez? Não, vou vender para os bandidos. Espera aí. Isso. Então, nós pagamos um salário para essas pessoas e essas pessoas deveriam devolver para a gente? Com prejuízo. Quando se corrompem, eles estão traindo. E aí está falando, ó, tudo isso sai da onde? Sai de nós, do que nós somos, dos nossos sentimentos. E aí ele fala, isso é que contamina o homem. Comer, porém, sem ter lavado a mão, isso não contamina o homem. Então, esse homem aqui, eu coloquei em vermelho, não é o homem carnal. Que homem é esse? Isso. Então, quando a gente lê Jesus, a gente tem que perceber o contexto. Porque senão você lê o homem e pode parecer o quê? Que é o homem encarnado. Que é o corpo, e ele não está falando. Jesus fala sempre para o espírito imortal. Se ele tivesse falado só para os homens daquela época dele, nós já estamos 2000 anos na frente. Hoje não vale mais. Na época de Jesus tinha escravo, hoje não tem mais. Mas tem gente que escraviza? Até hoje. 2000 anos passado, e se vocês abrirem na internet, buscar assim, lista de pessoas que escravizam no Brasil, aparece mais de 500 pessoas com o nome nessa lista. Empresários e pessoas físicas. Porque foram pegos fazendo o quê? Aquele trabalho análogo, ou seja, parecido com escravidão. No Brasil tem 500 pessoas assim ainda. 2000 anos passou Jesus, 500 anos da nosso descobrimento, e tem gente ainda usando a escravidão. Aí você, ó, esse homem aqui, ele pode comer com a mão suja, não tem problema nenhum, porque nós estamos falando de homens. Então, eu preciso espiritualizar mais essa questão. Então, olha aqui. Nós temos aqui o livro do Chico Xavier, com o nosso querido André Luiz, livro Nosso Lar, capítulo 18, ele fala, amor, alimento das... Agora espiritualizou de vez. Aí, olha o que o André Luiz traz para nós, o diálogo dele. Ele começou a dialogar lá no Nosso Lar com um benfeitor. E o benfeitor tentou explicar para ele como é a alimentação nas esferas mais sublimes. Ah, Daniel, mas nosso lar é um lugar bom? Não. Vocês sabiam que o nosso lar não é um lugar bom? Por que, Daniel? Porque lá só fica quem está de passagem. Passagem para onde? Ou para as esferas superiores, ou volta para o umbral. O André Luiz veio de onde? Umbral. E foi atendido nas câmaras de retificação. Ele chega mal lá. Ele ficou anos no umbral, sendo acusado de suicida, porque se alimentava exageradamente, abusou do estômago com bebida e comida, não se cuidou. Pronto. Então, o benfeitor fala assim com André Luiz, de quando em quando recebemos em nosso lar grandes comissões de instrutores. Está vendo? Olha só.
Nosso lar recebe do muito maior instrutores. Comissões de instrutores que ministram ensinamentos relativos à nossa nutrição. Daniel, mas precisa explicar isso no mundo espiritual? Precisa. Sabe por quê? A gente desencarna e chega lá e fica querendo água. Fica querendo comida. Sente fome. Daniel, mas eu não tenho corpo, como é que eu sinto fome? Aqui, ó. A fome dá aqui. Aí ele continua explicando, olha só. Nosso irmão, isso aí, você, André Luiz, talvez ainda ignore que o maior sustentáculo das criaturas é justamente o amor. O que sustenta todos nós, na verdade, é o amor. Qual que é o mandamento mesmo? Amar. E o segundo? Amar. E o terceiro? A si mesmo. Amar. Amor, amor, amor. Você tem que amar a Deus, amar você e ao próximo como você ama. 3 amores. Se você amar essas 3 pessoas, eu, Deus e o próximo, é só isso. É só isso. Mas é difícil, né? Aí ele fala mais ainda, olha só. Todo sistema de alimentação, todo, nas variadas esferas da vida, então pode ser material ou espiritual, qualquer uma. O amor, tem no amor a sua base profunda. A alma em si apenas se nutre de amor. Quanto mais nos elevarmos no plano evolutivo da criação, mais extensas conheceremos essa verdade, extensamente. Não lhe parece que o amor divino seja possível, ou seja, o alimento do universo? Então, por que Jesus só falava para o espírito? Porque ele sabia que o corpo ia morrer, apodrecer. Se eu ficar ministrando coisa para o corpo, daqui a pouco o corpo corre e aí perdeu a vida. Então, vamos focar na realidade do espírito. E é isso que uma casa espírita tem que ter como compromisso. Ninguém pode entrar numa casa espírita e não sair daqui com lições que nos mostram que nós somos espíritos. Essa é a maior tarefa. Se a nossa maior tarefa é espiritualizar, qual é o nosso maior inimigo? Materialismo. As pessoas acharem que nós são de carne. Quem se suicida? Não é um espírito. Ah, mas ele era espírita? Não. Ele se dizia espírita. Porque se é espírita, ele sabe que vai ter a realidade do espírito. Se tem a realidade do espírito, ele sabe que vai continuar sofrendo, então ele não se suicida. É simples assim. Seu Daniel, mas é complexo isso. É porque a pessoa ainda não se vê como espírito. Qual o nome que eu tenho? Eu, Daniel. Qual o meu nome? Agora eu peguei vocês. Qual o meu nome? Não. Daniel é essa encarnação. E a outra? Como eu chamo? Ah, em espírito eu tenho um nome que de nossa. Porque eu tenho uma única vida espiritual e várias encarnações. Então, nessas múltiplas encarnações, cada uma delas eu tenho um nome. Mas qual é o meu nome? Nem eu sei. Daniel, quando você chegar lá no mundo espiritual, eles vão pedir a carteirinha? Assim, você da onde? Eu falo, eu sou lá de Juiz de Fora, filho da Neide do Pavan. Vai adiantar alguma coisa? Aonde está a minha identidade? Na minha próprio corpo. O corpo mostra quem eu sou. Quanto mais iluminado, mais evoluído eu sou. Quanto menos iluminado,
Então, só de bater o olho, sabe? Se eu bato, são os espíritos evoluídos. Estou brincando, Marcos. É só para mim. Você pode ser. Você volta lá para o Tira-Fila, rapaz. Para mim vai ser, Daniel. Ó, é lá. Mas eu fiz palestra, isso mesmo. Quem fez palestra fica lá no final. É mais responsável do que quem ouviu. Tudo que se equilibra no amor infinito de Deus. E quanto mais evoluído o ser criado, mais sutil o processo de alimentação. Então, se eu sou um espírito inferior, eu chego no mundo espiritual, eu quero churrasco. Eu quero cerveja. Aí eu não consigo. O que eu faço? Aí eu vou procurar alguém que vai poder me alimentar desse meu desejo. Né? Continuando. Não esqueçamos, todavia, a questão dos veículos, ou seja, dos corpos, dos que nós temos, ou espiritual ou material. Porque, no fundo, olha lá, o verme, o animal, e mais? O homem. E nós, espíritos, dependemos absolutamente do amor. Todos nos movemos nele, e sem ele não teríamos existência. Então, não nos enganemos. Se a gente está aqui hoje, é porque Deus nos ama. Se tudo está funcionando, é porque Deus quer. Porque se Deus não quisesse, aqui nós não estaríamos. Daniel, então, todas as vezes que eu fico em dúvida, é falta de fé. Porque a falta de fé é não certeza do que Deus é. O que é fé? Não é acreditar. Não é. Não. É muito mais do que acreditar. Porque, olha, a senhora acredita que avião voa? A senhora acredita que avião voa? Avião voa? Mas avião voa. Não voa? A senhora pode, se tiver um piloto lá, ele voa. Aí entra, olha só, aí entra alguém lá, assume o comando e fala assim, é a minha primeira viagem. A senhora vai tranquilo? Ele pode anunciar que é a primeira viagem dele? Olha que interessante. Aí vou dar outra dica. A senhora chega no hospital e vem um acadêmico te atender. A senhora fica tranquila? Você, rapaz, está na faculdade. Agora, se vier um médico que a senhora conhece há 30 anos, olhar para a senhora e falar assim, precisa fazer um exame agora. O que a senhora faz? Então, o que é fé? Não é acreditar. É confiar. E a gente só confia se a gente conhece. Marido e mulher se juntam, está na frente do juiz de paz lá. Qual é a promessa? Vou ser fiel. Como é que você sabe que a pessoa vai ser fiel? Só com o passar do tempo. Só com o passar do tempo. E eu, acho que 2 semanas atrás, 2 semanas atrás, nós descobrimos um parente que morreu e tinha uma segunda parente. Ninguém sabe. Um parente que morreu e tinha uma segunda família. A segunda família apareceu depois que ele morreu. Mas, para todo mundo, como era essa pessoa? Nossa. E se essa família não aparecesse? A gente ia achar que era... A honestidade, ela só existe quando você confia e comprova. Então, Daniel, será que eu não confio em Deus? Lembra que Jesus falou, se a nossa fé fosse do tamanho de...
O que a gente faria? Pede para a montanha, saia daqui e vá para lá. O que a montanha faria? Entendeu? O tamanho da nossa confiança em Deus é menor do que um grão de mostarda. Você, Daniel, eu acredito, sim, a gente confia em Deus, mas até a página, que é a hora que pega para a gente, tem hora que a gente dá uma balança. Tem hora que a gente fica em dúvida. Tem hora que a gente, será que eu faço ou eu não faço? Está acabando, tá, gente? Não preocupa, não. Não se lembra do ensinamento evangélico do amar uns aos outros? Jesus não preceituou esse princípio objetivando tão somente os casos de caridade. Ele falou assim, amar uns aos outros não tem nada a ver com caridade. Com caridade, todos nós aprenderemos, mas dia pelo dia, que a prática do bem constitui simples, é dever nosso fazer caridade. Isso não tem nada a ver com amor? Pode ter. Então, como é que caridade vira amor? Ele vai explicar, olha só. Aconselhar-nos igualmente a nos alimentarmos uns aos outros no campo da... Bate aí 2 vezes, por favor. Fraternidade que dá mais um. Olha lá, o primeiro tem a ver com o dever. O segundo já tem a ver com o amor. Daniel, como eu transformo caridade em amor? Quando você entrega esse preocupa com a pessoa. Porque eu posso falar, aí, Marco, pega aí, por favor. Tem que mudar tudo assim, fala para mudar. Não dá água assim, tá? Nessa hora não vai caminhar. No sentido de simpatia. Por quê? Para mim não importa ele. Eu só estou me livrando dele. É ruim, né? É ruim. Vamos lá. O homem encarnado saberá mais tarde que ele vai colocar 6 condições para o amor. Vocês já tinham pensado nisso aqui alimenta a gente? Conversação alimenta? Não é fofoca, não. Ele está falando quando a gente encontra umas pessoas, é aquela coisa igual. Conversação amiga. Mas, gesto afetuoso. O que é um gesto afetuoso? A pessoa chega, está chovendo, você abre para ela e vai não se molhar. Ô, Marcos, você quer uma ajuda? Como é que você chama mesmo? Gabriel já chegou aqui, já botou o negócio para funcionar, está funcionando. Primeira vez, Gabriel? Aí. Mas isso chama boa vontade. É disso que ele está falando, que é um gesto afetuoso. Você podia ter ficado quietinho? A gente ia fazer a palestra? Do mesmo jeito. Gesto afetuoso. A pessoa vai no mercado, aliás, trabalha, vai no mercado, enche o carrinho, traz cheio de bolsa. A pessoa tem dificuldade para abrir a porta. O outro está vendo a pessoa passar, passa com a sacola na porta, não é capaz de fazer o quê? Quer ajuda, hein? Aí você vai, põe, eu estou falando porque eu tenho filho. Você põe na cozinha, não aparece ninguém. Aí você guarda tudo nos armários. Aí aparece um que ajuda, pai. Agora? Ou então chega, tem comida? É pior ainda, né, irmão? Tem comida? Você me viu entrar, você estava vendo televisão, você sequer levantou.
Tem mais? Tem. Então, ó, notou duas aí? Quais são? Conversação amiga, gesto afetuoso. Nossa. Se te fazem bem, ó, quem que falava isso? Tem uma oração que falava isso, né? Francisco de Assis, né? É dando. Francisco de Assis. Viveu há mais de 800 anos atrás. É dando. Você não pode contar com isso, porque você dá sem esperar a volta. Mas se você não dá, não adianta. A bondade, ela depende dessa ida e dessa volta da troca. Diz mais, olha só o que ele diz. Aí, não adianta um confiar, a confiança muda. É essa liga que a gente faz. Não tem como ser saudável se eu confio, o outro não confia. É doentio. Ô, Daniel, mas como é que aumenta a confiança? Dando liberdade. Quanto mais você tranca, pior. Quanto mais você proíbe, mais a pessoa fica atentada. Tem mais um. Compreensão. Porque todos nós somos imperfeitos. E se nós nos colocamos nas condições de melhor, já vai estragar tudo. Porque se você não compreende, você confia. E se você não confia, você vai ser bondoso com aquela pessoa. Aí todo o resto acaba. É por isso que casamento acaba. É por isso que filho e mãe às vezes brigam. Por isso que pais brigam. Olha, gente. Interesse pelo outro. Vocês já receberam ligação e a pessoa só fala dela? Aí desliga, você não perguntou nem se eu tô bem. Como pode? Porque a pessoa não tem interesse no outro, ela tem interesse. Eu tenho um parente que, se eu quero conversar, eu tenho que perguntar da vida dele. Porque ele só fala da vida dele. Aí você pergunta dos filhos, dos netos, do marido, do trabalho. Nossa, uma hora conversando. Aí você fala, então tá, um abraço, tá? Eu nem pergunto. Eu tenho 5 filhos. Não pergunta se meus filhos estão bem. Eu tenho 3 netos. Não pergunto se eu tenho netos. Se estão bem. Gente, como pode? É disso aqui, ó. A gente, quando tem amor e quer fazer o amor crescer, nós temos que usar esses 5 elementos. Aí o pessoal, você tem que amar. Ó, amar isso aqui. Isso aqui são os elementos que nos ajudam a amar as pessoas. Então, se eu não converso, se eu não tenho um gesto de carinho, se eu não faço bondade, se eu não confio, se eu não sei compreender as falhas do outro, e se eu não tenho interesse fraterno por ele, ele não é interesse amoroso, é interesse fraterno. São coisas muito diferentes. Quer ver o exemplo? A diferença entre amor romântico e amor fraterno? Você ganha numa promoção uma viagem para Dubai. Olha, 30 dias sozinho. Aí você chega para o seu marido e fala assim, bem, ganhei uma viagem de 30 dias sozinho para Dubai. O marido vai comemorar ou vai fazer homem? O que vocês acham que o marido vai fazer? Hã? Não, vende. A gente vai ganhar um dinheirinho aí. Aí só já está pensando que a pessoa não tem esse amor. Olha que interessante.
Se não tem agora, se é um casal unido, por mais que o marido seja bom, você não, vou aumentar. Ó, vou ficar 1 ano em Dubai. Ei, meu pai não deixava mesmo na minha mãe, sozinha, não deixava mesmo. Agora você chega para um amigo, um grande amigo, e fala assim: ganhei na promoção, vou ficar 1 ano em Dubai. O que o amigo faz? Oh, que legal, manda foto para mim, me liga de lá. Olha como é diferente. Isso. Aí eu estou falando assim, olha, tenha interesse pelas pessoas, não esse interesse romântico, não esse interesse possessivo, tenha o interesse como se fosse seu irmão. Aí ele vai explicar. Todos esses 6 itens, quer que volta aqui? Ó, todos esses 6 itens. Quais são eles? Lembra para mim aí. Antes que volte. Vamos ter que falar. Conversação amiga, gesto afetuoso, bondade recíproca, confiança mútua, compreensão e interesse fraternal. Pensa nesses 5 itens. Passa aí, por favor. Todos eles são patrimônios que derivam naturalmente do amor profundo, constitui sólidos alimentos para a vida em si. Então, se eu não pratico esses 6 elementos, eu estou mal alimentado. Você tem amigos? Já começa por aí. E amigos pode ser parente, mas pessoas que você realmente goste. Que te faça bem. Aquela pessoa que você quer no domingo na tua casa. Né? Ah lá. Tudo isso nos alimenta, nos faz sentir mais fortalecidos. Quando a gente começa a ficar mal, olha para esses 6 itens e tem alguma coisa ali que não está. E ele diz mais, já terminando, gente, prometo. Reencarnado na Terra, experimentamos grandes limitações. Voltando para cá, ou seja, para o mundo espiritual, entretanto, reconhecemos que toda estabilidade da alegria é problema de alimentação puramente. Então, quando a pessoa começa a ficar deprimida, melancólica, angustiada, o que está faltando? Está faltando conversação amiga, bondade recíproca, está faltando compreensão. Olha isso. Aí você vê como que essa pessoa fica, o melancólico, o triste, o angustiado ou o deprimido. Normalmente ele faz o quê? Ele se isola. É um dos maiores erros de quem está doente. Quando a gente se isola, o que acontece? Você fica mais fraco. Aí nessa hora, a pessoa ora, aí não ora, aí fica longe da espiritualidade, aí fica longe de amores materiais e amores espirituais. Ficou difícil. A pessoa pode desencarnar. Mais uma, por favor, a última. Bote mais uma, bate mais uma. Não, só voltar. Volta. Mais uma. É que tem que dar mais. Tinha que fazer um movimento aqui. Não, tinha que fazer um movimento. Pode voltar. Ele fala que formam cidades, formam estados, formam países, forma a Terra é exatamente por conta do alimento espiritual. O mundo existe não é porque nós, seres humanos, fizemos o mundo, mas é porque Deus permitiu. É assim. É o amor dele por nós, de nos ver crescer, amadurecer e purificar, é que nos permite continuar aqui. Nós possamos voltar para casa e pensar nisso. Como nós temos nos alimentado? Será que as nossas reuniões têm tido mais alimento material ou mais alimento espiritual? Nós temos nos encontrado realmente ou temos nos servido do que está na mesa? Isso é muito importante para os dias de hoje. Porque às vezes a mesa está cheia, mas os corações estão vazios. Não é? Que Jesus possa nos abençoar, nos fortalecer, para que a gente entenda esse evangelho, que às vezes parece tão difícil, mas é tão simples, porque ele está falando para nós, espíritos imortais. E assim seja, com a graça de Deus.